Se a sensação não é um sentimento, a sensação também não é, a sensação estética também não é nem uma percepção, uma simples percepção, por exemplo, a minha percepção visual de vocês neste momento, nem uma emoção no sentido corrente do termo. Não. Ao contrário, uma sensação é ou um percepto ou um afecto. Um afecto não é uma afeição ou uma emoção. Um percepto não é uma percepção. Ou se quiserem, um percepto, por exemplo, a arte, a pintura, por exemplo, é uma criação de perceptos. Enquanto a arte visual que é. Mas o percepto não é uma percepção, ou só é uma percepção na medida que a percepção deixou de ser subjetiva para ser qualquer coisa que transcende toda a subjetividade e que, como que, fixa qualquer coisa que é de ordem objetiva, justamente. Por exemplo, a cor-sensação, num Delaunay ou num Yves Klein, por exemplo. A maçã sensacionista de Cézanne não tem nada a ver com a maçã, digamos, natural, por exemplo. Ou, sei lá, o grito de sensação no Bacon, no próprio Bacon. O grito de sensação. Fazer gritar uma personagem. Uma figura, não é uma personagem, desculpem, isto foi uma estupidez que eu disse. Fazer gritar uma figura. Fazer gritar o Papa de Inocêncio X, de Velázquez, o Papa Inocêncio X de Velázquez, por exemplo, nos seus estudos que Bacon tantas vezes fez. O grito de sensação. A maçã sensação. É uma cor enquanto pura sensação. Isto parece bem extraordinário, não tem nada a ver com algo subjetivo, mas com algo de objetivo. A grande arte, e é por isso que a pós-modernidade não me interessa nada, não tem nada a ver com a grande arte. A grande arte é justamente aquela que tem sempre, aquela que Bergson chamaria, mesmo falando da arte, tem sempre uma ligação, nem que seja um tênue fio, uma ligação com qualquer coisa de real e que ela nos permite revelar, justamente. Mimeses e poésis. Mimeses e criação. Pois, poésis é o fazer, o criar. Por exemplo, eu muitas vezes digo isso aos meus alunos, eu estou reformado, mas ainda dou umas aulas aí para uns séniores ou uns séniores. Eu digo muitas vezes, a pintura, por exemplo, é evidentemente uma arte visual. Só se eu fosse tolo, quer dizer, quem é a pintura é uma arte visual. Mas, se isto é uma verdade, uma evidência, nunca a pintura, a grande pintura, foi uma arte do visível. Pelo contrário, a pintura foi sempre uma arte do não visível, justamente. Nunca os grandes retratistas da história da pintura, pensemos no Velázquez, pensemos no Tiziano, por exemplo, nunca pintaram alguém. Por exemplo, nunca um Tiziano pintou os olhos de alguém, no entanto, os olhos de Tiziano são os mais maravilhosos, talvez, toda a história da pintura. Pintam olhares, o que é diferente. Um olhar não são os olhos. Ao pintar os olhos, faz-nos ver como que faz entrar pelos nossos dentro um olhar, justamente olhares, que sem a pintura provavelmente nos escapariam sempre. Portanto, ou como dizia um outro teórico, hoje pouco considerado, todavia importante, da arte, um teórico também contemporâneo, por exemplo, Deleuze, Élie Faure, a grande pintura, a pintura consistiu sempre, nos seus grandes momentos, toda a pintura mesmo a clássica, os seus grandes momentos dão em pintar coisas, que é coisas no sentido amplo, incluindo pessoas, coisas animadas e inanimadas, mas em pintar entre as coisas, justamente. Entre as coisas. Em revelar no visível qualquer coisa que o transcende. Aliás, eu diria, é uma ideia que eu ando a explorar neste momento num texto, eu diria que poderíamos, grosso modo, e tem que haver muitos protocolos que permitam, enfim, fazer validar esta generalização, eu diria que toda a pintura clássica poderia ser posta sobre eixos de uma fórmula de um pintor medíocre, francês do século passado, mas que tinha algumas ideias interessantes e que dizia que, justamente, não sei se cito exatamente, não tenho aqui a fórmula não, mas que dizia isto: a pintura, e a referência à clássica, porque a moderna no tempo inteiro não teria surgido, era um pré-cezanniano, mas a pintura consiste justamente em pintar o invisível do visível, em dar a ver, em fazer-nos ver, em obrigar-nos a ver nos quadros aquilo que sem a pintura, justamente, nunca veríamos no que está aí diante de nós. Um olhar, não os olhos. Ou não o espaço. Por exemplo. Mas isso significa que toda a pintura clássica consistiu em transcender. Reparem, imaginemos,
desculpem a comparação que é um pouco idiota, mas há falta de mais inspiração. Imaginemos que o visível, o real visível para nós, o comparamos à superfície desta mesa. Então toda a pintura clássica se instalou nesta superfície, mas para destacar dela qualquer coisa que está nela, mas como que a dimensão oculta dela, digamos, fazer o visível transcender-se, fazer qualquer coisa voar a partir do visível, e que sem a pintura nunca nos seria visível. Ao passo que a pintura moderna pode ser toda ela posta, como os tais protocolos, sob a égide lendária frase de Klee, desse grande pintor moderno Klee. A pintura não consiste, a arte moderna, não consiste em refazer o visível, mas em fazer visível. Ou seja, já não se trata de nos colocarmos no plano do visível para o transcender para qualquer coisa que está nele aí, diante dos nossos olhos, mas sem a pintura não veríamos. Trata-se de escavar o visível para ir por debaixo das formas do visível à procura de forças que trabalham essas formas, mas sem a pintura nunca nos seriam restituídas. Forças elementares, forças moleculares, forças cosmogenéticas, forças, sei lá, por exemplo, há uma teoria, a teoria vulgar sobre as relações entre a pintura e a fotografia é uma teoria perfeitamente patética. A fotografia veio matar a pintura enquanto, digamos, a pintura realista. Qual quê? Para começar, como a Susan Sontag soube mostrar muito bem, quando a fotografia surgiu, há muito que a grande pintura se tinha começado a afastar, por exemplo, desde Turner, dos caminhos do realismo. Precisamente. A tal ponto que, provavelmente, mesmo que a fotografia não tivesse surgido, provavelmente o realismo teria sido há muito abandonado pela pintura. Por outro lado, quando surgiu, a fotografia não pretendeu de modo nenhum apropriar-se, digamos, da tarefa realista da pintura, porque, pelo contrário, os primeiros grandes fotógrafos, desde o início, os grandes fotógrafos procuraram abrir a fotografia a caminhos abstracionistas, por exemplo, através da visão próxima, demasiado próxima, etc., que não tinha nada a ver com o realismo. Poética, era só poética. Exatamente. E o conceito Exato. poético. Fotografia poética, que inspirou justamente a própria pintura. Então, em vez de tentar descobrir relações de rivalidade ou de apropriação de funções entre a fotografia e a pintura, deveríamos, pelo contrário, sempre procurar as intersecções, isto é, o modo como cada uma delas vem como que relançar a outra, ou fecundar a outra, justamente. E aqui, com isto, volto a Klee, justamente. Há um quadro de Klee que eu gosto muito, em que Klee nos dá a ver numa única figura sintética, numa única figura. É a figura de uma planta. É a figura de uma planta. É um belo quadro. Mas de que planta? Não, uma planta indefinida, mas da planta formada? Não. É uma planta traçada como síntese das várias fases, desde a fase mais germinal até a fase final. Ou seja, trata-se de mostrar como as formas são sempre o produto de forças, justamente. Como é que Klee podia inspirar-se? Ou em quê para fazer um quadro destes? Sempre entre as possibilidades que a fotografia vem introduzir, mesmo a fotografia animada, depois com o cinema, de justamente fotografar, digamos, as várias fases sucessivas de crescimento, neste caso, do ser uma planta, justamente. Se calhar vou dizer mais género, mas há uma ideia um bocado gatiana aí. Sim, só que... Sem dúvida. Sim, só que nunca Goethe pensou que a fotografia pudesse surgir e introduzir... Não, mas estou a dizer, mas também... Sem dúvida. Rosina, não é? A teoria das cores de Goethe tem uma grande aplicação ainda hoje. Bom... Mas eu estava a pensar mais na metamorfose das plantas, aquela ideia que está em germe. Sim, exatamente. Ora bem, eu não quero aqui... enfim, desenvolver ideias controversas, mas diria que há uma arte que escapa a esta visão, não do Deleuze, mas a visão que habitualmente temos, e que eu há pouco expunha, da arte sempre como uma expressão de revelação de uma realidade. Essa arte é a música. A música não revela nada e essa é a sua alegria, essa é a sua essência, essa é a sua especificidade relativamente às outras artes. A música nada exprime, a música é essa, digamos, é essa espécie de irresponsabilidade ontológica, essa espécie de, digamos, de voltar das costas a qualquer preocupação de dizer seja o que for. É essa ideia de que a música não tem nada a dizer.
e que exatamente não tem nada a dizer que ela é uma arte sublime, é isso que faz da música uma arte completamente à parte e incomparável com as restantes. Bom, não sei se vale a pena, vamos para a última letra para acabar, senão vocês nunca mais saem daqui e depois vão arrugar pragas da minha pessoa. Vamos para a letra final, W. W é uma letra estranha e, curiosamente, é a mesma, quer dizer, o W para a mesma entrada que Deleuze escolheu, Wittgenstein. Gosto muito. Eu gosto. Estranho, diz o meu filho, estranho. Não é estranho, porque é que eu falo aqui? Não vou falar de Wittgenstein, desde logo porque não é um dos meus filósofos, desde logo porque, sem dúvida, o filósofo de todos os filósofos é aquele que Deleuze menos gosta, e era para vos explicar isto, este desgosto deleuziano. Das poucas vezes, das raras vezes que ele evita mesmo fazer referência, como se o silêncio fosse, digamos, já sintoma de uma espécie de desprezo teórico. Das raras vezes que Deleuze fala de Wittgenstein ou da filosofia analítica nele inspirada, fala de terrorismo filosófico. É claro que ele refere-se essencialmente, também suspeito que o Deleuze não fosse, nunca tenha sido grande leitor de Wittgenstein. Com certeza que ele conhecia as várias fases da evolução do pensamento Wittgensteiniano, mas ele, quando fala de Wittgenstein, sobretudo o Wittgenstein inspirador, justamente a filosofia analítica, refere-se ao primeiro Wittgenstein, ao Wittgenstein do Tratados, bem evidente. Ora bem, e de facto, aí tem razão. Ele aí tem razão, eu aí subscrevo completamente. O Wittgenstein do Tratados é um terrorista. Digamos, estamos perante uma espécie de fundamentalista, de fundamentalismo neo-empirista, fundamentalismo antifilosófico, ou se quiser, estamos perante uma espécie, vou usar um termo hoje, infelizmente corrente, estamos perante uma espécie de jihadismo lógico, que faz de Wittgenstein, diria eu, uma espécie de Bin Laden da filosofia para o Deleuze. É aquela ideia da filosofia como doença da linguagem. Os termos não são do Deleuze, são do Wittgenstein. A filosofia é uma doença da linguagem. Os problemas filosóficos são caracteristicamente pseudo-problemas. A expressão também de Wittgenstein. As proposições filosóficas, e por serem irredutíveis a proposições de facto, são proposições sem sentido, destituídas de sentido. São ideias-trave do primeiro Wittgenstein. E depois há, enfim, e tudo isto determinou a chamada filosofia analítica, a filosofia da análise lógica, o neopositivismo lógico. E depois há a celebérrima sétima proposição final, que todos conhecem, que diz: deve-se calar aquilo de que não se pode falar. Ou seja, devem-se calar as questões da filosofia.